Então, muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao webinar Envolvimento e Participação na Administração Pública. A propósito da apresentação que iremos fazer hoje do kit AP Participa, vamos, durante esta próxima hora, partilhar algumas das boas práticas resultantes de processos participativos na administração pública e esperamos conseguir assim, agora usando a palavra do momento, um contágio positivo, neste caso, de promover cada vez mais iniciativas participativas no âmbito da administração pública. Sem mais demoras, temos connosco para dar abertura à sessão a Senhora Secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa, Fátima Fonseca, que passo desde já a palavra. Obrigada Marta. Muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, com quem irei partilhar a componente mais formal desta sessão. Também um cumprimento especial ao painel de oradoras que hoje vêm partilhar connosco a sua experiência, dar o seu testemunho do desenvolvimento da aplicação em contexto real de ferramentas de envolvimento e participação dos trabalhadores e das trabalhadoras nas suas organizações. E também, permitam-me que o faça, aproveitando este momento, endereçar um cumprimento muito especial aos nossos colegas da AMA, do LabX, da equipa do LabX em particular, que promove esta sessão e que está de parabéns porque esta semana recebeu mais uma distinção, recebeu o primeiro prémio na categoria Administração Pública Inovadora dos prémios de European Public Sector Awards 2021, atribuídos pelo Instituto Europeu da Administração Pública, e recebeu um prémio num contexto de muitas dezenas, mais de 100 candidaturas a esta distinção. E, portanto, a todos os títulos estão de parabéns e não queria deixar de dar esta palavra de especial apreço e de reconhecimento pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e que estou certa continuarão a desenvolver no futuro. Não foi por acaso que ainda na semana passada, quando fizemos a segunda edição dos prémios de inovação na gestão pública, o CIGEP, nos empenhámos de forma muito ativa, a reconhecer o esforço das equipas que todos os dias, com todo o compromisso, empenho pessoal, muitas vezes resiliência, dão vida às suas organizações, aos seus projetos. Todas as candidaturas aos prémios de inovação são ganhadoras, naturalmente, mas gostaria de destacar este elemento comum, e é um elemento comum às três dimensões, às três categorias dos nossos prémios de inovação na gestão pública, que são a valorização de recursos humanos, os ambientes de trabalho e os modelos de gestão inovadores, e aquilo que une estas três candidaturas, de facto, estas três áreas de distinção, são um foco comum, que é o foco nas pessoas que trabalham nas nossas organizações. E é esse foco que também nos traz aqui hoje, não para falar de distinções, mas para falar de projetos que são desenvolvidos por pessoas, que são construídos a partir das ideias das pessoas, do valor que trazem para as organizações da administração pública e que nos fazem todos os dias conseguir cumprir as missões de serviço público. Nesta sessão, como a Marta já teve a ocasião de indicar, nós vamos partilhar, através de duas formas, várias dimensões, várias ferramentas, várias metodologias que permitem envolver as pessoas, auscultá-las, incorporar as suas ideias, opiniões, as experiências no trabalho que todos os dias concretizam. E vamos fazê-lo de duas formas nesta sessão. O LabX vai apresentar um kit participativo, um conjunto de ferramentas que partilha, que coloca à disposição de toda a administração pública para incrementar os processos participativos internos. Esta é a primeira versão daquilo que nós pretendemos que seja uma mala de ferramentas muito inspiradora para todas as pessoas. E a segunda dimensão é a experiência prática de quem, na verdade, no terreno sem que tenha tido sequer
este apoio mais estruturado em matéria de ferramentas de participação, de envolvimento dos trabalhadores, na verdade já o vem praticando há muito tempo, com assinaláveis graus de sucesso, de diversas formas, e é essa experiência que nós queremos trazer para partilhar com todas e todos os participantes nesta sessão. E gostaria de, se me permitirem, sublinhar duas coisas. A primeira, que independentemente de toda a retórica que possamos utilizar em torno da importância da gestão das pessoas, a verdade é que sem pessoas motivadas e ativamente envolvidas na gestão das suas organizações, nada muda. E se não encontrássemos forma de irmos aprofundando o envolvimento das nossas trabalhadoras e dos nossos trabalhadores nos modelos de gestão pública, não conseguiríamos seguramente consolidar todas as transformações que a administração pública precisa para funcionar com qualidade em resposta às necessidades sociais do presente e antevendo necessidades futuras e, pelo menos, criando a capacidade de rapidamente nos mobilizarmos para sair de onde estamos e passarmos a outro estádio de funcionamento. Gostaria de recordar que a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública, que foi aprovada o ano passado e que já conta com quase um ano e meio de implementação e que foi ela própria elaborada na sequência de um amplo processo participativo, veio colocar de forma muito explícita na agenda da administração pública esta promoção ativa de uma cultura de inovação a partir das pessoas, dentro e fora da administração pública, porque acreditamos, e esta é uma afirmação política pura e dura, acreditamos que é com as pessoas que as coisas de facto funcionam. E ao assegurar uma maior participação, quer dos cidadãos, quer dos trabalhadores e das trabalhadoras da administração pública, acreditamos que é este o caminho que nos permite ter capacidade de inovação para atravessarmos o cotidiano e também os períodos mais exigentes com os quais nos deparamos. Isto não é um pormenor, porque é com esta capacidade, com esta energia que ativamos através do envolvimento das pessoas nas nossas organizações, com lideranças que compreendam e apoiem ativamente estes processos de envolvimento, que nós conseguimos concretizar, de facto, com qualidade, as nossas missões. A gestão das pessoas não é uma função secundária, não é uma função de suporte organizacional. Há muito tempo que nós percebemos que a mera gestão administrativa de recursos humanos não é o caminho certo para termos capacidade de transformar a administração pública. E sim, é a gestão estratégica das pessoas que todos os dias trabalham nas organizações e que deve ser utilizada ao longo de todo o ciclo de gestão que nos permite, de facto, passar para um outro nível de maturidade da nossa gestão pública. Também gostaria de destacar que, enquadrada na estratégia para a inovação e modernização e aprofundando muitos dos princípios que são claramente enunciados na estratégia, o Governo aprovou em agosto passado e foi publicada em setembro a Resolução do Conselho de Ministros número 130 de 2021, que veio estabelecer o Dia Nacional da Participação, simbolicamente, que acontecerá pela primeira vez no dia 27 de janeiro do próximo ano, e também vem aprovar as normas que regem os orçamentos participativos, tanto o Orçamento Participativo Portugal, como o orçamento participativo ou os orçamentos participativos internos dos organismos da administração pública. E o kit AP Participa, que hoje será aqui partilhado, apresentado, vem funcionar como um mecanismo de suporte, de incentivo também, de estímulo à implementação destas metodologias de envolvimento das pessoas, ajudando a clarificar os diversos tipos de metodologias que podem ser utilizadas, algumas mais complexas, outras extraordinariamente simples, para podermos ter, de facto, trabalhadores e trabalhadoras motivados, empenhados ativamente na vida das suas organizações. Gostaria de destacar também que o LabX, o Centro para a Inovação no Setor Público, aprovou este ano um programa que se chama Programa Transformar e que, através das suas 17 iniciativas, vem interligar três áreas que são determinantes para o nosso futuro coletivo: a área da inovação, a área da simplificação e a área da participação. Três dimensões indissociáveis da modernização administrativa, e é da conjugação destes instrumentos que seguramente nascerão
pequenas e grandes transformações que nos permitirão continuar a trabalhar com toda a qualidade. Espero, assim, e para terminar, que esta sessão seja inspiradora, que utilizem ativamente o kit AP Participa, que contem com o apoio do LabX na condução das iniciativas que entendam adequadas às vossas organizações e que, com inspiração nas experiências que serão aqui hoje partilhadas, também possam testar, experimentar, criar novas ferramentas que irão seguramente incorporar novas versões do kit AP Participa, porque é fundamental que a administração pública consiga provar duas coisas. Primeiro, que é possível ter modelos de gestão centrados nas pessoas e, segundo, que são esses modelos de gestão que transformam efetivamente com impacto duradouro, com sustentabilidade, a forma como a administração pública funciona. E é com estas palavras de encorajamento que eu espero que olhem para esta sessão, que extraiam daqui inspiração e que, com toda a coragem para testar e experimentar, possam passar a uma fase seguinte de renovação do funcionamento das organizações nas quais trabalham. Muito obrigada a todas e a todos e desejo-vos uma ótima sessão de trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, sempre pelas suas palavras de estímulo, que nos fazem querer fazer mais e melhor. E já que estamos numa sessão de participação, não podíamos deixar também de pedir o envolvimento ativo das pessoas que escolheram estar connosco neste momento de trabalho. E vamos lançar aqui um pequeno questionário no chat, vamos lançar aqui o link, que tem 4 perguntinhas que gostávamos que ao longo da apresentação que vamos ouvir aqui das partilhas dos colegas, fossem pensando um pouquinho e fossem respondendo para no final de todas as apresentações nós partilharmos este diagnóstico que vamos fazer aqui em direto. As 4 perguntinhas são se na sua entidade já se realizaram iniciativas desta natureza, participativas, se consideram importante o desenvolvimento destas iniciativas no ciclo de gestão. Depois das iniciativas apresentadas, qual considera mais adequada ou quais consideram mais adequadas ao contexto e lá no link, no questionário vão ter as várias opções e podem até selecionar mais do que uma. E por fim, gostava de ter o apoio do LabX para implementar estas iniciativas. Agradecíamos a todos os que quiserem participar connosco neste questionário, que agora nos próximos minutos durante as apresentações fossem respondendo e no final fazemos então essa partilha. Eu agora vou passar o palco aqui à diretora do LabX, que vai finalmente explicar um bocadinho mais em pormenor o que é o kit AP Participa. Elsa Belo. Olá. Olá. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Muito boa tarde a todos que estão a participar desta sessão. E passaria então aqui a uma pequena apresentação, que se quer breve, porque queremos ouvir de facto quem já implementou e todas as entidades que já implementaram estes processos de participação ativa na administração pública. Eu não sei se estão a conseguir ver a apresentação. Marta, peço desculpa. Sim, está tudo ok. Consegue ver? Sim. Okay. Sim. Então okay. É mais fácil. Muito bem, então, tal como a Sra. Secretária de Estado referiu, o programa Transformar, que foi lançado em julho deste ano e apresentado publicamente em outubro, engloba 3 áreas de atuação, a inovação, a simplificação e a participação, e neste caso, no que aqui estamos aqui a referir, é a participação, mais especificamente é este tema do AP Participa. AP, a Administração Pública Participa. Esta apresentação e esta AP Participa acolhe o enquadramento da Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública, muito especificamente relativamente ao Objetivo Estratégico 3, envolver os trabalhadores na mudança cultural. E nestes duas medidas, da 3.1 e a 3.2, que basicamente o que nos referem enquanto medidas de atuação para a administração pública, da adoção de iniciativas de envolvimento dos trabalhadores na gestão, incluindo o orçamento participativo. Aqui já se falava então deste orçamento participativo para dentro da administração pública, e para que os trabalhadores decidam sobre a parte do orçamento das respectivas entidades.
E a medida 3.2 que, de facto, acaba por ter aqui uma explicação destas oficinas de participação, mas não só, ou seja, este kit AP Participa vem um pouco além destas próprias oficinas de participação, como forma de intervenção ativa dos trabalhadores nesta definição de estratégias no setor público e na forma como partilhamos o conhecimento e na promoção de projetos comuns e transversais. Tal como também já referenciado, a resolução do Conselho de Ministros número 130 deste ano, de agosto, ela vem identificar estes 3 momentos, o Dia Nacional da Participação, o Orçamento Participativo de Portugal e, mais concretamente, aqui para o que nos reúne, faz-nos reunir hoje, o Orçamento Participativo da Administração Pública. Interessa aqui, para o nosso caso, de facto, permitir aos trabalhadores e trabalhadoras propor e votarem medidas a executar pelas respectivas entidades e incluí-las, de facto, no respectivo plano de atividades e disponibilizar ferramentas metodológicas e tecnológicas de suporte ao desenvolvimento destes processos participativos. Esta é uma das respostas do KIT AP Participa de hoje. O programa Transformar, já ele, quando nós o apresentámos neste ano, já identificava esta questão da participação da administração pública através da promoção e o envolvimento dos trabalhadores no funcionamento dos organismos públicos, através da participação na elaboração dos instrumentos de gestão e nos processos de decisão. E desenvolver ferramentas de forma colaborativa e promover eventos que estimulem a expansão da utilização de práticas de gestão assentes no envolvimento e empoderamento das equipas. Portanto, estão reunidas as condições, está tudo a encaminhar-se para a apresentação do KIT AP Participa. Resta saber então porquê. Porquê é que esta participação na administração pública é importante? É importante porque os desafios que atualmente nós temos à nossa frente, enquanto trabalhadores públicos, são cada vez mais exigentes, cada vez mais desafiantes e exigem, de facto, novas formas de conceber e implementar os serviços públicos. Porquê? Porque as evidências apontam para um aumento da eficiência e eficácia nos processos organizacionais quando implementados os processos participativos na administração pública. Porquê é que havíamos de, então, colocar a participação na ordem do dia, na agenda da administração pública? Porque a produção participada dos instrumentos de gestão permite um maior compromisso com os objetivos e indicadores, e quando nós escrevemos esta frase, eu lembro-me sempre da questão de é mais difícil destruir algo que nós ajudamos a construir, e se construirmos todos, de facto, e se não for algo que seja completamente exterior a nós, a própria elaboração dos instrumentos de gestão e dos indicadores e da forma como queremos que as nossas entidades evoluam e apliquem as suas missões, é mais fácil estarmos envolvidos porque participamos na sua própria construção. Depois, promover a motivação dos trabalhadores. A participação de todos traz ela própria um motor para a motivação. A introdução de iniciativas participativas é uma forma diferente e mais eficiente de concretizar o trabalho. Por vezes é entendida como um acréscimo de trabalho, mas não o é. É apenas uma forma diferente, mais produtiva, mais eficiente de trabalharmos em conjunto. E a identificação de oportunidades de colaboração inter-equipas e entre serviços, porque se participarmos todos, se todos dialogarmos, se todos colaborarmos para a identificação dos problemas e para a identificação das soluções, obviamente que identificamos também áreas de colaboração, de trabalho e de comunicação entre todas as áreas. Abrindo aqui então o véu sobre o KIT AP Participa, ele na sua estrutura identifica 3 áreas, as próprias iniciativas, que são estas 6 que aqui estão referidas, que já vou explicar um bocadinho mais à frente. O ponto 2 é a iniciativa de suporte, que também vou explicar um pouco mais à frente, e o terceiro que é o orçamento participativo da administração pública. Relativamente à primeira área, e temos a adequação destas iniciativas, destas 6 iniciativas que eu vos falei, do Fórum de Discussão, que apresentei no slide anterior, o Fórum de Discussão, o inquérito, as oficinas de cocriação, as oficinas de participação, os processos de votação e as sessões de divulgação. E elas acabam por estar aqui identificadas neste cronograma, nesta identificação dos vários meses do ano, de acordo com o nosso plano de atividades e QAR, de acordo também com a monitorização do plano de atividades e do QAR e do relatório de atividades e do relatório de autoavaliação. Então, estas iniciativas, conforme são descritas neste KIT AP Participa, elas colaboram para uma identificação do plano, como é que esse plano deverá ser
construído, que atividades é que deverão ser integradas no plano de atividades e quais são selecionadas para o COAR. Então, e temos aqui a identificação durante este período em que estamos em fase de planeamento do próximo ano das atividades das nossas entidades, através das sessões de divulgação, através das sessões das oficinas de cocriação, da participação, dos processos de votação, construir, de facto, um plano de atividades com o qual todos os trabalhadores se revejam e integrem a informação. Na motorização, a mesma coisa, através dos fóruns de discussão, através das oficinas de participação, para até a própria auscultação do processo e da forma como ele está a decorrer. E depois, explicando aqui um pouco também o do relatório de atividades, promover as oficinas de participação para a recolha de informação, para pensarmos todos exatamente como é que o ano decorreu e como é que será feita essa avaliação. As iniciativas de participação e os seus momentos preferenciais é o que este quadro nos promove, é a identificação dos momentos preferenciais de realização face aos momentos do ciclo de gestão, esses que estão já estabelecidos, e a identificação da adequação em cada etapa e os seus propósitos. Ao longo do kit, para além deste quadro inicial, que é para motivar a aplicação, porque já sabemos em que cada etapa é que serão as iniciativas mais adequadas, ou tendencialmente mais adequadas a promover, apresentamos então este suporte para a implementação de forma autónoma, ou seja, queremos que todas as entidades se sintam, através da leitura deste kit, capacitadas para desenvolver estas iniciativas. Volto a repetir, o fórum de discussão, o inquérito. Não pusemos aqui de propósito o inquérito de satisfação, porque os inquéritos podem ser de várias ordem, mas normalmente na administração pública aplica-se muito os inquéritos de satisfação. As oficinas de cocriação, as oficinas de participação, os processos de votação e a sessão de divulgação. Para cada um deles, nós temos uma descrição de forma simples, de todos os passos, step by step, passinho a passinho, de como é que ela se deve desenvolver ou como é que ela pode ser desenvolvida nas entidades. Obviamente que para as entidades deverão adaptar-se às circunstâncias que têm, aos trabalhadores que têm, que integram. Então temos a descrição da iniciativa, os objetivos a que ela deve concorrer, os participantes, da tipologia de participantes, os materiais necessários, a facilitação, caso ela seja necessária, os passos todos da operacionalização, as pequenas dicas que nós, através da nossa experiência, sabemos que são, por vezes, chave para o sucesso destas iniciativas, o próprio processo de avaliação, que obviamente temos que avaliar a forma como aplicamos estas iniciativas, de forma a também evoluirmos naquilo que é a aplicação destas medidas, o relatório simplificado, formulários e templates para a aplicação destes relatórios, e depois uma explicação da aplicabilidade face ao ciclo de gestão. Como sabemos, obviamente que sabemos que desenvolver estas iniciativas não é fácil, por vezes temos muitas dúvidas sobre como desenvolvê-las, como realizar, como facilitar uma sessão com 20 ou 10 pessoas, como executar de facto. Fazemos aqui uma proposta de uma capacitação para ativar os facilitadores dentro das entidades. Obviamente que esta é uma forma de mobilizar todos para os processos participativos, de ativar aqueles que já são os facilitadores dentro das entidades e dar-lhes esse compromisso para com a participação e, de facto, propomos dar essa capacitação, a ajudar as entidades não só a implementar, como também depois a tornarem-se cada vez mais autónomas nestes processos de participação. Por fim, o terceiro ponto que eu vos falei, o orçamento participativo da administração pública. Aqui, neste campo, nós passamos também pelo quarto cronológico, ou seja, os tempos e a aplicação das iniciativas adequadas aos vários tempos do orçamento participativo da administração pública. E fazemos então a identificação das fases do processo e o cronograma orientador, a descrição dos objetivos de cada fase e diferentes formas de implementação e as metodologias. Apresentamos algumas metodologias e ferramentas que possam, de alguma forma, estar adequadas aos momentos do orçamento participativo da administração pública. Como falávamos também há pouco, não só destas ferramentas, destas metodologias serem apresentadas, mas também esta parte tecnológica, ou seja, o participa.gov é um site que permite
desenvolver os orçamentos participativos de Portugal, ou seja, colocar aqui em termos gerais para os cidadãos e tornar-se aqui um portal de participação cívica, mas ele acolhe aqui a possibilidade das entidades desenvolverem o orçamento participativo restrito, de uma forma muito restrita, com o acesso exclusivo dos seus trabalhadores para o desenvolvimento das propostas, para a submissão de propostas, para os processos de votação dessas mesmas propostas, para depois a seleção, etc. E tudo isso decorre em ambiente tecnológico, em ambiente virtual, mas com a submissão dessas propostas e com uma área restrita, onde só as entidades e os trabalhadores dessa entidade podem aceder para fazer essa votação de uma forma simples e segura e altamente confiável sobre o processo. Isto é algo que está disponível para toda a administração pública. Explicar aqui então que este kit já está disponível na bússola, está também disponível, volto um bocadinho atrás, neste portal da participação cívica, o participa.gov, já está disponível também aqui. Está disponível no site do LabX, está disponível na bússola e está disponível então no portal do participa.gov. Coloco aqui também o logo, para lembrar a todos o logo do Centro para a Inovação no Setor Público, para recordar a todos que estamos disponíveis para ajudar nestes processos, não só nestes, mas também, especialmente agora que estamos a falar deles, do processo participativo na administração pública, para colaborar com todos para a seleção das iniciativas que queiram desenvolver e capacitar os facilitadores das vossas entidades. Muito obrigada. Marta, passo-lhe a palavra. Muito obrigada pelo esclarecimento. Imagino que estejam todos bastante curiosos para ir ver o kit, mas não vão já, vamos esperar mais um bocadinho. Vamos ouvir os testemunhos que os colegas prepararam para nós, vai valer bastante a pena. Não se esqueçam também de ir contribuindo com as vossas ideias para o questionáriozinho que nós tínhamos partilhado lá no chat. Vamos então começar a ouvir os testemunhos que conseguimos recolher de entidades que já tiveram esta ousadia, este passo à frente de envolver os seus trabalhadores em vários momentos e de várias formas. Eu vou passar a palavra à Ana Bandeira, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui a contar-nos um pouco da sua experiência. Já está aqui em destaque. Ana, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Até já. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada eu e pelo convite feito ao INPI para participar nesta interessante sessão. Eu tenho aí uma apresentação que a sua colega me disse que ia partilhando, portanto pediria exatamente, como o tempo é escasso, passaria para o slide 2, onde temos referida de forma muito breve qual é a nossa missão, os valores e a visão, também para percebermos como é que nos organizamos e como é que nos organizamos para de facto ter esta contribuição dos colaboradores. A nossa principal missão é a de atribuir os direitos de propriedade industrial, portanto, patentes, todos conhecemos patentes, marcas, design, portanto, chamamos os direitos de propriedade industrial e por isso esforçamos diariamente para manter uma relação muito próxima com o cidadão e com todos os intervenientes no sistema de inovação, as organizações, portanto, o meio académico, as empresas, enfim. Temos outras unidades orgânicas no INPI com diferentes competências, mas de facto todas concorrem para esta missão do INPI. Sabemos bem a importância de termos uma casa bem organizada, com colaboradores motivados. Temos apostado na valorização das competências profissionais, com uma aposta também forte na formação contínua e no crescimento profissional. O slide seguinte é exatamente isso que acabo de referir, o empenho e o compromisso absolutamente essenciais para cumprirmos a missão. No slide 4, pretendemos demonstrar como é que estamos, portanto, como é que é o nosso planeamento e estratégia, partindo exatamente da missão, da visão, valores e do plano estratégico 2023, que já vou falar no próximo slide, e em que fizemos já, de facto, aqui uma atividade participativa, se assim podemos dizer,
Mas eu podia só passar o slide anterior, exatamente, desculpe, mas é importante como é que fazemos este planeamento da atividade, do plano de atividades, do QAR, que objetiva a monitorização. Ao nível da monitorização e controlo, as metas e os indicadores previstos aos vários níveis, portanto, para diferentes unidades orgânicas, como digo, cada uma com a sua missão. Temos subordinados ao princípio da coerência e integração, garantindo não só o alinhamento interno da ação do serviço, dirigentes e trabalhadores, mas também ao nível externo com a tutela. Fazemos monitorização, obviamente, mensal com a nossa tutela. Temos uma avaliação do sistema de propriedade industrial, portanto, como é que mensalmente varia a procura dos direitos, que é importante a nível da sociedade, como é que temos que depois internamente nos adaptar à procura destes direitos. Esta produtividade que temos, os indicadores mensais, é dada a conhecer, portanto, temos reuniões mensais do Conselho Diretivo com os dirigentes e depois, em cascata, a informação chega ao colaborador. A nível então do slide seguinte, falando do nosso plano estratégico, e aqui fizemos já um bocadinho esta tal nossa atividade participativa em que envolvemos os colaboradores todos da casa, temos a nossa estratégia desenhada em 5 grandes pilares. O primeiro, promover a excelência da organização. O que é que queremos aqui? A principal preocupação, de facto, são os recursos humanos do INPI, e porque sabemos que sem os colaboradores empenhados e comprometidos não conseguiremos fazer a nossa atividade. Depois, a garantir a qualidade e a celeridade na atribuição dos direitos. Enfim, fornecer melhores serviços ao cliente, temos de facto estamos em contacto direto com o cliente, com o cidadão, incentivar e apoiar a inovação em Portugal e, por fim, também uma forte componente que temos de cooperação internacional e harmonização. No outro slide seguinte, se fizerem favor de passar, desculpem, eu não estou aqui com o controle da apresentação. Se puderem passar para o slide, exatamente. Isto era, então, o tal exemplo já de que fizemos participativo, portanto, este nosso plano estratégico foi feito em 2020 e tem uma duração até 2023. Constituímos um grupo de trabalho interno com os elementos de todas as unidades orgânicas, todos estiveram envolvidos, dirigentes, técnicos superiores, assistentes técnicos, portanto, houve um representante de cada uma das diferentes categorias. Quisemos saber o que é que os colaboradores queriam do INPI para os próximos anos. Portanto, fizemos várias reuniões, primeiro só os colaboradores, depois o Conselho Diretivo foi acompanhando. Tivemos aqui uma presença constante do nosso sistema, da nossa gestora do sistema de qualidade, que é essencial, foi essencial em todo este processo. Havia questionários constantes, portanto, nestes 5 eixos, o Conselho que definiu são estes os 5 eixos estratégicos, digam-nos, por favor, como é que entendem que a atividade do INPI deve ser regulada em cada um destes eixos. E a verdade é que tivemos propostas extraordinárias, muitas delas foram incluídas no plano estratégico e foi desta forma que conseguimos. Primeiro, como digo, a primeira triagem foi feita na casa e só depois é que enviámos este draft de plano estratégico para os nossos stakeholders verem também se reviam no que o INPI queria fazer nos próximos anos. O slide seguinte refere-se à comunicação. Como é que comunicamos? É importantíssimo, de facto, que todos estejam alinhados e conscientes do que é a nossa atividade diária. Fazemos o ponto de situação com a tutela, as reuniões do Conselho Diretivo semanais, semanalmente também, quando não até 2 vezes, 3 por semana, as reuniões de ponto de situação com os diferentes diretores, portanto, cada um dos membros do CD tem os seus pelouros, reúne. Depois reuniões de direção, que os dirigentes mensalmente reunimos, e em cascata, depois a informação vai passando, os diretores fazem reuniões com os chefes de departamento, reuniões de departamento, enfim, fazemos também a reunião geral de trabalhadores, onde apresentamos muitas das vezes os resultados e o que pretendemos fazer para o ano seguinte, e onde é aberto também um período de perguntas e respostas e questões e propostas que queiram apresentar. No slide seguinte, mais outras partilha que queria fazer convosco também de outras experiências que fomos fazendo. O ano 2020, como sabemos, foi terrível para todos nós. Tivemos que de um dia para o outro pôr as equipas todas em casa, apesar do INPI já ter alguma experiência no teletrabalho, a verdade é que tivemos que pôr 100 e tal pessoas em casa. Conseguimos fazê-lo de forma célere.
com segurança, mas quisemos saber, fizemos um inquérito de satisfação online para ver o que é que os colaboradores entendiam, como é que tinha sido feita de facto esta atividade. Foram perguntas de resposta fechada, permitindo uma avaliação eficaz. Tivemos uma taxa de resposta de 60% neste questionário, o que consideramos ter sido muito positivo. Tivemos também a aprender a fazer estes questionários online, isto foi tudo uma aprendizagem também para nós, mas de facto a partilha foi muito interessante. Resumidamente, quisemos saber se a aplicação e a eficácia das medidas, como é que eles entendiam que tinham sido feitas, se de facto tinham meios para realizar o trabalho nos mesmos moldes que realizavam anteriormente no INPI. Enfim, a comunicação, tivemos um foco grande na comunicação, mas quisemos saber se de facto chegou a eles este reforço de comunicação e as sugestões de melhoria, também havia um campo para sugestões de melhoria. O outro quadro, Ser Feliz no INPI, para terminar, foi um outro questionário que fizemos, portanto, que quisemos avaliar o grau de satisfação dos colaboradores no INPI. Também foi feito de forma digital, com anonimato. Quisemos saber enfim, como é que era a relação com as FIAs, o que é que pretendiam os colaboradores de determinada área e que nos apresentassem algumas sugestões de melhoria. No slide seguinte, partilharei convosco os resultados, portanto, relativamente ao período de Covid e a forma como as medidas que implementámos, tivemos respostas de que entendiam de facto que a atuação foi eficaz e rápida, que sentiram também segurança, que foi dada segurança aos trabalhadores. A comunicação também houve um feedback positivo, de facto, da forma como comunicámos, e o que é certo é que, e de facto temos de dar os parabéns a todos os colaboradores do INPI, mantivemos os níveis de produtividade muito bons e até aumentámos em determinada área. Tivemos várias sugestões de melhoria, que foi muito bom, iniciativas para agregar toda a organização, estávamos todos confinados, portanto, mas tivemos propostas muito interessantes, partilharia convosco algumas que fizemos, portanto, entretanto entraram até alguns colaboradores neste período de confinamento e então fizemos online uma medida que temos que é os conversas com, portanto, nós fazemos isto para o exterior, conversas com determinados interlocutores para falar sobre as PMEs, falar sobre porque é que as patentes não temos um nível tão elevado como gostaríamos e resolvemos replicar esta nossa iniciativa internamente. Então fizemos conversas que é o título desta iniciativa, com as diferentes direções e em que cada colaborador da direção se apresentou aos colegas, olha, eu faço isto, eu estou na área da contratação, a minha atividade é esta, eu estou na área do exame, faço isto, enfim, foi de facto muito positivo porque houve um conhecimento transversal da casa, percebemos que, enfim, conhecemos o que é que os colegas do lado fazem e entendemos que de facto foi uma atividade bastante interessante. Depois tivemos no dito questionário do Ser Feliz no INPI, os resultados também foram, obviamente que há sempre margem para crescermos, mas que consideraram haver bom ambiente de trabalho e apoio das FIAs, uma conciliação entre a vida pessoal e profissional, que se identificavam com a missão do INPI e com o trabalho realizado, enfim, as sugestões de melhoria é sempre que os recursos humanos são escassos, portanto reforço das equipas de trabalho e de facto é verdade, temos poucas pessoas para as inúmeras atividades que temos, e algumas propostas que nos foram apresentadas que de momento ainda não pudemos implementar porque estamos à espera de poder estar todos juntos fisicamente, que agora já estávamos no presencial, mas agora temos que recuar um bocadinho, mas enfim, era esta a partilha que queria fazer convosco da atividade do INPI. Obviamente que temos muito mais ainda para fazer, estes processos não têm um fim, continuamos sempre muito empenhados em fazer mais e melhor. Muito obrigada. Obrigada a nós. De facto, conseguiu transmitir-nos esse entusiasmo e dou os parabéns pela vossa forma de estar e por essa transparência e até uma humildade que é necessária para nos pormos assim dispostos aos comentários dos colaboradores. É muito interessante esta experiência, muito obrigada. E agora, continuando, certamente com o mesmo nível de entusiasmo, temos a Direção-Geral de Administração e Emprego Público, portanto a DGAEP, representada aqui por Nuno Lopes, o chefe de Divisão de Desenvolvimento Organizacional, que vai também partilhar connosco a experiência que esta entidade desenvolveu. Boa tarde, Nuno. O palco é seu. Boa tarde a todos.
Eu penso que estou a conseguir partilhar uma breve apresentação. Espero que sim. Sim, está partilhado, ok. Pronto, e o que eu vos trago aqui é uma breve apresentação dos momentos e das experiências que nós tivemos de envolvimento dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão e na elaboração dos instrumentos de gestão na DGAEP nos últimos 2 anos. Resumidamente, e tentando cumprir o meu tempo, irei falar sobre o processo de autoavaliação da CAF, sobre o processo de elaboração do Plano Estratégico 2023, sobre a elaboração do Plano de Gestão e sobre a elaboração de um plano de comunicação interna. Com exceção da elaboração do plano estratégico, em que o trabalho feito e a participação dos trabalhadores foi feita presencialmente, todos os outros foi feito através de questionários online, usando as ferramentas habituais de questionário. Resumidamente, relativamente à autoavaliação da CAF, a participação dos trabalhadores foi feita através de um questionário de satisfação, na qual foi explorada a satisfação com os aspectos globais da DGAEP, a satisfação com a liderança, condições de trabalho, gestão de recursos humanos, a avaliação dos níveis de motivação e a apresentação de sugestões de melhoria. Na sequência desta participação, nós conseguimos isolar o impacto que este envolvimento dos trabalhadores teve no plano de melhorias da CAF e que resultou na elaboração do Manual de Boas Práticas de Liderança, na definição de regras e procedimentos para a implementação de uma avaliação global e regular da satisfação dos clientes e na elaboração de planos de comunicação interna e externa. Relativamente à elaboração do Plano Estratégico 2023, a participação dos trabalhadores, como eu tinha dito, aconteceu através da dinamização de atividades com grupos de trabalhadores, com o objetivo, fundamentalmente, de obter opinião relativamente ao funcionamento da DGAEP, um pouco o diagnóstico, e as sugestões de melhoria relativamente aos serviços prestados por esta Direção-Geral. Pronto. Na sequência disso, não se conseguindo isolar contributos que sejam meramente específicos deste trabalho e desta colaboração, claramente há aqui um contributo na definição dos desafios estratégicos da Direção-Geral. Relativamente à elaboração do plano de gestão, a participação dos trabalhadores também foi feita através de um questionário para a apresentação de sugestões de medidas e focado fundamentalmente neste aspecto. Sugestões de medidas de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, de caráter ambiental, de caráter social e relativas à segurança e saúde no trabalho. Qual foi o impacto desta colaboração, que eu acho que foi muito significativo, desta colaboração e deste envolvimento dos trabalhadores no plano de gestão? Relativamente às medidas de conciliação na vida pessoal, familiar e profissional, o impacto resultou na celebração de acordos de teletrabalho total ou parcial, na diferenciação das plataformas fixas e na adoção da jornada contínua em situações pontuais. Relativamente às medidas de caráter ambiental, resultou na instalação de um dispensador de água para consumo com ligação à rede e sistema de filtragem. E relativamente às medidas de segurança e saúde no trabalho, na realização de 4 programas de sensibilização na área da saúde, a saber, bem-estar, noções de suporte básico de vida, noções de primeiros socorros e lesões por esforço repetitivo. Quanto à elaboração do plano de comunicação interna, e isto aqui tem alguma lógica cronológica, mais uma vez, aplicámos um questionário para a avaliação da comunicação interna na DGAEP, e fundamentalmente para ter a percepção sobre o funcionamento geral da comunicação interna, qual é a percepção sobre a intranet, sobre a newsletter, sobre a sinalética e outros meios de comunicação, e para a apresentação de sugestões relativamente a este processo de envolvimento dos trabalhadores. É um processo que ainda está em análise, a colaboração dos trabalhadores, e por isso ainda não temos identificação do impacto que o mesmo pode ter no processo de comunicação interna da Direção-Geral. Resumidamente, era isto que eu vos queria trazer. Foram quatro momentos de participação dos trabalhadores nos processos de gestão e de organização da Direção-Geral.
e que claramente resulta para nós que é algo a continuar e a repetir e a insistir, claramente. E era isto. Obrigada. Muito obrigada, Nuno, pela sua partilha. De facto, é uma outra forma também, e de facto este recurso à tecnologia, estas ferramentas de questionário que depois também facilitam bastante até a análise dos dados, como nós vamos fazer aqui em direto, daqui a uns minutos, analisar estas ferramentas são bastante simples e permitem de facto manter uma porta aberta junto dos trabalhadores. Muito interessante esta experiência também. Vamos agora passar a palavra à nossa convidada Diva Sousa, que é secretária-geral adjunta da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, que também vem partilhar connosco uma experiência que até foi recentemente também premiada, distinguida pelo seu grau de inovação. Vou-lhe já passar a palavra. Boa sorte, obrigada. Certo, muito boa tarde a todos. Vou tentar respeitar os 5 minutos que me informaram que seria a nossa apresentação. Vou partilhar aqui não sei se me estão a ouvir bem. Está-me a ouvir? Sim, estamos a ouvi-la muito bem. Pronto. Então eu vou partilhar o ecrã. Penso que estão a ver. Agradecia que me dessem feedback. Sim, Diva, aquela imagem está... Pronto, é que eu continuo sem conseguir ver, mas vou então focar-me nos ganhos que a nossa instituição percepcionou do desenvolvimento deste projeto. Eu penso que as 3 fases do projeto foram muito importantes, o foco que depositámos em cada um deles. Logo à partida, na preparação do projeto, foi um ponto basilar que era importante ouvir as pessoas. Portanto, o ponto de partida foi convidar as diversas equipas a participarem. Fizemos 3 sessões, mais ou menos com um desafio, e vínhamos inspirados de uma sessão que trabalhámos com a LabX. Tentámos reproduzir o exercício que lá fizemos da prototipagem e da cocriação. Desafiámos as pessoas a identificar pontos críticos, a identificar ideias novas e depois, isoladamente, também trabalharam em grupo, a equipa, a apresentarem um ensaio de um projeto para dar corpo às várias ideias que no grupo tinham surgido. Portanto, esta preparação, este envolvimento das pessoas teve ganhos objetivos. Em primeiro lugar, demos voz aos trabalhadores, e as pessoas, quando têm uma voz ativa, percebem que são respeitadas, que são reconhecidas, que são apreciadas, e, portanto, pensamos que esse é um ganho para todos. Foram identificados pontos críticos, alguns que até percebemos que eram identificados e partilhados por várias equipas. Em função desses pontos, identificaram-se soluções. Por vezes temos a noção de que a nossa solução é perfeita, e depois, quando a partilhamos com outras equipas, com outros colegas, começamos a perceber, afinal a solução não é bem uma solução, ainda podemos melhorar. E esse incremento na melhoria foi muito positivo, é um ganho da preparação, da forma da preparação, e permitiu também a partilha de significados e de sentidos. As coisas que nós produzimos, o que nós fazemos, a nossa missão, que foi posta ali em cima a debate, permitiu identificar até que ponto é que algumas pessoas partilhavam o significado daquilo que estavam a fazer no seu dia-a-dia. Isto foram os ganhos da metodologia da preparação. Depois passámos para a fase da execução. E o que é que foi a execução? Bom, desta auscultação resultou um projeto que eu humildemente lhe chamo de espelho. Porquê? Porque resultou de uma agregação de um projeto que visava melhorar o clima organizacional e que vinha das necessidades que tinham sido identificadas, das ideias que tinham sido propostas pelos próprios trabalhadores.
Este projeto realizou-se em 2 dimensões. Havia 2 dimensões nesta auscultação muito fortes, que era a necessidade de valorizar os recursos humanos e a necessidade de melhorar os ambientes de trabalho, e integramos estas 2 dimensões no projeto da melhoria do clima organizacional. Durante a execução, foram realizadas ações de reconhecimento dos trabalhadores, ações de partilha de conhecimentos que nós não sabemos, que muitas vezes são pessoais. Eu estou-me a recordar de uma ação em que um colega foi falar das suas técnicas que usava para tirar fotografias com o telemóvel. E todos nós aprendemos várias aplicações que ele usava, vários utensílios que ele adaptava. Pronto, e isto enriquece as pessoas. Também baixou alguns muros que poderiam existir entre equipas, aumentou o conhecimento geral, o envolvimento, o compromisso. Houve um aumento das relações interpessoais. Nós, na Secretaria-Geral, estamos dispersos no edifício, nos vários extremos do edifício, e é muito fácil passarem-se meses, isto em trabalho presencial, e haver colegas que não veem colegas de outras equipas. E, portanto, os momentos que nós tivemos da partilha de conhecimentos no Hub, por exemplo, foram muito positivas para reforçar estes laços e estas relações interpessoais e interequipas. Depois, a fase da avaliação. Mais uma vez o foco. Fizemos questão de monitorizar mensalmente o nível de andamento do projeto, fazer avaliações intermédias. No final fizemos um relatório final, ouvimos os trabalhadores, fizemos questionários para perceber em que medida é que as várias iniciativas que realizamos tinham sido bem percepcionadas, tinham sido agradáveis, tinham sido bem vistas, e obtivemos bons resultados. Um resultado que eu acho que é muito importante: percebemos que 88% dos trabalhadores autopercepcionava que a participação na organização classificava-a como boa. Parece-me que isto é um bom resultado. Por outro lado, ao nível da nossa avaliação da instituição, o nosso relatório de atividades do final do ano foi dos melhores que nós tivemos até então. Foi o ano em que conseguimos superar todos os objetivos operacionais que tínhamos definido. Portanto, penso que terá tido aqui resultado de todo este trabalho. Sentimos que os comportamentos eram mais positivos, havia uma maior predisposição para fazer as coisas acontecerem, para participar, para dar os seus contributos. Houve uma maior conciliação entre a vida profissional e pessoal. Creio mesmo que, quando passámos para a fase do teletrabalho, em que o teletrabalho passou a ser obrigatório, o facto de nós, durante o projeto, termos feito o kit do teletrabalho e termos tido a necessidade de incentivar a utilização desta metodologia de trabalho, foi também facilitadora para a adesão da organização ao teletrabalho a tempo permanente. Portanto, penso que estou a cumprir o meu tempo. É de facto muito bom envolver as pessoas, porque nós sem as pessoas não fazemos nada. Não podemos ter ilusões, porque são elas que dão forma a todos os desafios que nos são colocados. E, como dizia a senhora Secretária de Estado, é possível envolver metodologias de gestão com as pessoas no centro, e essencialmente na administração pública, que tende a ser uma estrutura hierarquizada. Apesar de tudo, é uma estrutura hierarquizada.
e pronto, espero ter ido ao encontro das expectativas. Agradeço a todos e muito obrigada. Obrigada a nós. De facto, foi muito interessante ouvir até também a parte das dificuldades e de alguns dos constrangimentos que referiu, que eu julgo que são comuns a muitos das entidades que estão hoje aqui representadas pelos seus colaboradores que nos estão a ouvir. E, portanto, acho que esta possibilidade de identificação, perceber que há estas dificuldades e depois como é que vocês, de alguma forma, trabalharam para tentar superá-las, é bastante inspirador. Muito obrigada, Diva. Eu seguia agora, para não gastarmos aqui o tempo, que ainda nos faltam aqui alguns oradores, para Susana Leal, que também já está connosco. Ela é diretora da equipa multidisciplinar de assessoria, gestão de informação, identidade e redes, e vem da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e vai também partilhar connosco a sua experiência. Muito obrigada, doutora Susana. Boa tarde. Muito obrigada, Marta. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar convosco um bocadinho e depois partilho uma apresentação, até posso pô-la já aqui, mas de facto o que eu vou tentar fazer não é tanto focar na apresentação, mas contar um pouco mais da nossa história e tradição aqui na Secretaria-Geral. Nós já temos alguma tradição de auscultar em momentos formais e informais os nossos trabalhadores, no sentido de os chamar a pronunciarem sobre as iniciativas e a atividade da Secretaria-Geral. Fazemos-lo através de questionários, fazemos-lo através de reuniões gerais de trabalhadores, fazemos através de reuniões parcelares entre a direção e as várias unidades orgânicas e até entre a direção e conjuntos de pessoas trabalhadoras que são organizadas aleatoriamente de modo a poder tornar as atividades e a discussão mais enriquecida. Durante este período de pandemia, fizemos muitas vezes através de sessões de webinars, reuniões virtuais amplamente participadas e conseguimos aí também obter feedback bastante positivo sobre aquilo que as nossas pessoas trabalhadoras consideravam que devia ser o caminho da Secretaria-Geral. Mas eu vou-vos mostrar aqui algumas evidências de sessões físicas e concretas que nós utilizamos para envolver as pessoas trabalhadoras na definição da nossa estratégia. Estas imagens que estão aqui a ver são imagens de várias sessões que nós fizemos com todos os trabalhadores em espaços da Secretaria-Geral e que, com a ajuda de uma equipa externa, porque nós consideramos que também às vezes é mais fácil se recorrermos ao apoio de parceiros para levarmos os trabalhadores a participar e talvez a expressarem algumas opiniões que de outra forma poderiam não o fazer. Nós neste caso tivemos o apoio da Marinha e realizámos algumas sessões em que o objetivo era fazer uma análise SWOT da Secretaria-Geral para que depois pudéssemos aplicar a metodologia do Balanced Scorecard na elaboração do nosso plano estratégico. Como podem ver na fotografia que está mais à esquerda, nós tínhamos uma sala com vários quadros onde íamos pedindo às pessoas para darem a sua opinião sobre os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades da Secretaria-Geral, ou com as quais a Secretaria-Geral se deparava, e depois fomos tentando, com moderadores, ir orientando a discussão de modo a que conseguíssemos tirar dali conclusões válidas. Esta questão de orientar a participação é muito importante, porque por vezes é necessário haver uma formação prévia, ou pelo menos uma clarificação daquilo que se vai pedir aos colegas para que seja mais fácil obter resultados nesta matéria. Portanto, isto foi uma análise SWOT presencial que foi feita para a elaboração do último plano estratégico da Secretaria-Geral. Mas a nossa consulta não se fica pelas nossas pessoas trabalhadoras. Nós, sendo uma Secretaria-Geral que dá apoio a gabinetes governamentais e também a entidades, nós optámos por fazer sessões de consulta de stakeholders. Como é que o fizemos? Fizemos, portanto, a construção de uma narrativa em que convidámos os nossos stakeholders para nos acompanharem numa viagem. E eles fizemos, portanto, os convites para irem ter connosco a um determinado espaço, e nesse espaço nós construímos uma viagem a partir da qual eles nos iriam identificar
questões que nos levaram depois a perceber qual seria o nosso caminho para ir de encontro às necessidades que eles sentiam, como é que os podemos ajudar, quais as principais dificuldades que sentem, o que é que esperam de nós. Portanto, esta narrativa foi construída de modo a que viéssemos a obter, ainda que de forma não formal e não tradicional, mais tradicional do ponto de vista da obtenção de resultados a um questionário, ou de entrevistas, ou assim, aquilo que considerávamos ser necessário para a construção do nosso plano estratégico. No slide seguinte, eu mostro então algumas imagens dessa reunião de stakeholders em que nós fizemos uma atividade de team building, que aliás nós fazemos sempre que pretendemos consultar os nossos colegas acerca de algumas questões da Secretaria-Geral. Isto para quê? Para reforçar a questão do trabalho em equipa, para reforçar a importância da participação nas nossas atividades e, portanto, estas imagens que eu vos trago aqui são imagens relativas à sessão de consulta dos stakeholders. Não tenho, de facto, mais nada para vos mostrar, mas queria ainda deixar-vos aqui a nota de que a questão da participação e o envolvimento e participação dos trabalhadores não precisa de ser feita exclusivamente, ou nós não a fazemos exclusivamente por momentos formais. Eu já referi no início da minha exposição que fazemos através de momentos informais, e estes momentos informais são coisas tão simples, às vezes, como pedir que deixem num quadro post-its sobre os seus desejos, sobre aquilo que gostariam de ver a acontecer na Secretaria-Geral. É muito curioso, porque muitas das coisas que são, de facto, identificadas são coisas que depois nós conseguimos vir a concretizar no âmbito do nosso programa de responsabilidade social, no âmbito do nosso programa de cuidar as pessoas, no âmbito do nosso sistema de gestão da conciliação. Estes são apenas alguns dos exemplos de matérias que nós trabalhamos conjuntamente na Secretaria-Geral, e para todas elas, em algum momento, foi feita uma consulta às nossas pessoas trabalhadoras. E temos a certeza que essa consulta permite que as pessoas se sintam mais envolvidas, que sintam que a sua opinião é escutada, ou pelo menos tida em conta na altura de tomar as decisões, sendo que nem sempre as decisões podem ir de encontro à totalidade dos desejos, digamos assim, mas sabemos que essa sensação existe e sabemos que as pessoas se sentem agradecidas por isso. Não tenho muito mais a partilhar, agradeço a oportunidade que nos foi dada e tentei ser o mais sintética possível para cumprir com os 5 minutos que me pediram. É verdade, agradeço esse esforço adicional e agradeço principalmente a mensagem positiva e, de facto, a simplicidade com que descreve as ações que vocês desenvolvem. Parece realmente que é fácil de fazer e que não é preciso, assim, de facto, ir buscar o especialista A ou B, às vezes com vontade, e vocês partilharam aqui algumas iniciativas muito originais, aquela da narrativa, fiquei curiosa até de conhecer melhor. Muito obrigada, foi mesmo muito interessante. E agora, já estamos assim a entrar na reta final, eu vou pedir à Susana Nunes, que também está aqui connosco, ela é secretária técnica da Unidade de Sistemas de Informação e vem partilhar também a experiência do Programa Operacional Capital Humano no âmbito da participação. Já está aqui a Susana, muito obrigada, agradeço também o poder de síntese, agora, os últimos são sempre os mais pressionados, já sabemos, muito obrigada, passo-lhe então a palavra. Boa tarde. Antes de mais, agradeço a oportunidade de partilhar convosco a experiência, uma parte da experiência no POCH. Eu agradecia só que me confirmassem que estão a conseguir visualizar. Sim, já estamos a visualizar o seu PowerPoint. Ótimo, está ótimo. Muito obrigada. Portanto, gostava de referir, antes de mais, que o que me motiva enquanto pessoa e que me caracteriza a minha forma de trabalhar é a inovação. Sempre andei atrás deste tema, desde sempre. Sendo que, sob o chapéu propriamente dito da inovação, que tanto se fala agora, é recente, tem cerca de dois anos, iniciou em 2019, com o Dia Aberto à Inovação no INA. E a partir daí o INA tem lançado alguns desafios para apresentar projetos. A minha apresentação de hoje é relativamente a uma parte de um desses projetos, o Incorpora-te,
e vou falar sobre o evento de kick-off que foi efetuado no POCH para divulgar o Incorporate. Ele foi efetuado a 11 de fevereiro de 2021, mas antes de falar do próprio evento, eu gostava de fazer aqui um pequeno enquadramento do que é o projeto Incorporate. Além de ter sido criado a convite do INA, como disse, o objetivo do projeto é promover uma cultura corporativa através da motivação dos trabalhadores, atribuindo-lhes confiança e autonomia na implementação de ideias criativas e inovadoras, ou seja, dar voz às pessoas. Muitas das vezes as pessoas estão tão empenhadas nas funções do dia-a-dia que acabam por não ter tempo para falar, não ter tempo para expor, não ter tempo para pensar. Portanto, as ideias devem traduzir-se na melhoria do funcionamento dos serviços, na articulação com entidades parceiras ou mesmo dentro das várias unidades do POCH. E o conceito base do projeto é o trabalhador dedicar entre 5% a 20% do seu tempo de trabalho à inovação. Portanto, dentro desta percentagem é suposto o trabalhador parar, pensar, gastar tempo a dizer como é que eu poderia fazer melhor as minhas funções, como é que eu poderia articular melhor com a unidade A, B ou X, como é que eu poderia articular melhor com as entidades parceiras. Portanto, é parar, pensar e depois implementar essas mesmas ideias. A adesão a este projeto é voluntária. A percentagem de tempo dedicado ao projeto é definida pelo respectivo dirigente intermédio, para haver aqui alguma forma de não ser muito, o risco não ser muito elevado relativamente às tarefas do trabalho normal. O projeto, contudo, foi incluído no quadro do POCH, tendo como objetivo o tempo mínimo de 5%. Portanto, pelo menos 5% das pessoas que integram o projeto tem que ser dedicado à inovação. Para o efeito, nós iniciámos em janeiro, mas o evento foi só feito em fevereiro. Aqui, esta data, já tínhamos 2 equipas aderentes, tínhamos algumas pessoas já dentro do projeto, mas realmente com o evento Kick-Off conseguimos ir um bocadinho mais além. Portanto, o evento Kick-Off foi efetuado via Teams, para dinamizar e promover uma cultura de inovação e para motivar os trabalhadores para aderirem ao projeto. O POCH convidou e contou com a participação de oradores experientes em projetos inovadores do INA. Foram 39 participantes, 137 trabalhadores do POCH, que representam mais de 50% do total de trabalhadores. A agenda foi uma apresentação do projeto, uma abordagem genérica do sistema de incentivos à inovação da gestão pública, a estratégia de inovação e modernização do Estado e da administração pública, e depois a abordagem aos temas cultura de inovação liderada pelo trabalhador, gestão e transferência do conhecimento, como um pequeno enquadramento também ao tema da inovação. Quais foram os ganhos? Houve muitos ganhos, muitos desafios neste evento, mas tendo em conta o tempo, o que quero destacar alguns. Portanto, conseguimos divulgar o projeto a todos os participantes do evento, mas que acabou por ser depois, extravasou para o resto da organização, quando foi divulgado depois por e-mail, a apresentação que foi partilhada nesse mesmo evento. Aumentar o número de trabalhadores e unidades aderentes, portanto, com esse evento conseguimos aumentar em dobro as unidades aderentes e quase em triplo os trabalhadores. Dar visibilidade ao envolvimento da gestão de topo, portanto, sem envolvimento da gestão de topo em projetos desta natureza, a motivação, o objetivo da motivação não será facilmente concretizado, porque o que se pretende com este projeto é dar voz aos trabalhadores, também se pretende que eles percebam que a gestão de topo está lá com eles e está à espera que eles realmente digam qualquer coisa. O dar voz e oportunidade a todos de igual forma, independentemente de funções ou cargos, porque a maior parte das pessoas
do projeto são trabalhadores, mas existem também dirigentes a integrar o projeto e, claro, motivar os trabalhadores para o tema da inovação. O que é isto? É inventar a roda? É fazer uma pequena melhoria? É perceber que a inovação é tudo o que seja novo para nós, para o serviço, novas formas de ver as coisas, novas formas de trabalhar e que realmente tragam melhoria e não só para o serviço, como também para as próprias pessoas, para a sua motivação, para a sua vida profissional, para a sua, até a sua forma de conciliar a vida pessoal com o profissional. Aqui fazia só um pequeno apontamento, uma pequena nota, porque o projeto anterior a este tinha a ver com o teletrabalho. E tive muita pena porque, entretanto, ele não foi implementado porque o Covid chegou primeiro, estava a algures para a aprovação da lei ao desafio na Assembleia da República e, entretanto, o Covid chegou primeiro, mas fico contente porque teria dado resultado. Por isso, é sempre interessante depois também partilhar este tipo de desafios que foram colocados, mas que também não se conseguiu concretizar, mas tínhamos um horizonte que realmente era concretizável. Portanto, relativamente a desafios, foi importante antecipar logo o grande desafio, e sem dúvida, é o desafio de conciliar o tempo normal de trabalho com o tempo dedicado ao projeto. Portanto, tem que haver ali alguma responsabilização, não só por parte da pessoa de realmente tem que dedicar aquele tempo, porque se por um lado está integrado o projeto, por outro lado também tem que cumprir as suas tarefas normais, mas realmente é o grande desafio com que nos temos debatido e ainda bem que o antecipámos lá atrás. O chegar aos trabalhadores que não participaram no evento também foi um desafio, tentámos contorná-lo dessa forma, o divulgar posteriormente um e-mail a todas as pessoas com a apresentação e com mais alguma informação sobre o mesmo. Sendo um evento e um projeto de caráter voluntário, está aqui associado ao risco de incumprimento de objetivos, que acaba por estar na balança com o Quarna. É voluntário, mas ao mesmo tempo está aqui algum peso institucional de ter que haver ali alguma adesão mínima para se conseguir concretizar um objetivo do Quarna. Penso terminei, espero ter cumprido. Muito obrigada, sim, cumpriu não só o timing, como também o desafio de nos pôr, de facto, com vontade de saber mais. Muito obrigada pela partilha e de voltar a mostrar que, de facto, o caminho é pela abertura e a transparência e o envolvimento. O último testemunho que vamos ter... muito obrigada, muito obrigada. O último testemunho que vamos ter nesta sessão é aqui o testemunho da casa. Temos muito prazer em ter aqui a Marta Pires, que é a chefe de divisão dos recursos humanos aqui da Agência para a Modernização Administrativa, que vai partilhar um bocadinho também a nossa experiência. Obrigada, Marta. Passo-te já a palavra. Obrigada a todos. Vou ser aquela que vou ter mais responsabilidade em cumprir o tempo, porque senão vou ter à perna as minhas colegas do LabX. Vou tentar então cumprir os 5 minutos. Eu vou então... Não sei se já estão a ver a minha apresentação. Sim, já está. Ok. Pronto. Eu vou apresentar o Panorama 21. Este projeto a primeira edição foi em 2019, mas em 2021, mesmo com a questão da pandemia e todos quase em teletrabalho, decidimos ir com ele para a frente, porque efetivamente a participação e o envolvimento dos trabalhadores na vida da organização em que trabalham é determinante para a sua satisfação e para a sua felicidade. E, portanto, decidimos, contra tudo e contra todos, e para o bem da organização, avançar com o projeto. Decidimos logo que ele tinha que ter um slogan. E, portanto, o slogan é de todos para todos, juntos fazemos a diferença na AMA. Foi constituída uma equipa multidisciplinar, com recursos humanos, com elementos do LabX, da comunicação, das áreas das tecnologias,
para juntos fazermos este projeto acontecer. Foram definidos os objetivos, basicamente promover a participação dos trabalhadores, potenciar a mudança de maneira colaborativa, recolher contributos para potenciais soluções, implementar ideias dos projetos vencedores. Foram definidos 3 temas que foram propostos ao CD: a acessibilidade, o local e o ambiente de trabalho, responsabilidade social. Foi também definido um orçamento, 15.000 euros, 5.000 euros para cada projeto. O projeto teve várias fases. Ele decorreu todo numa plataforma desenvolvida pelos nossos colegas do TICAB, do Centro de Competências Digitais para a Administração Pública, e teve como primeira fase encontros participativos online. Marta, desculpa interromper. Tu estás a mudar os slides ou ainda não? Eu estou a mudar. Nós só vemos o primeiro. Mas eu estou a mudar. Só conseguimos ver. Deixem-me. Agora viram as mudanças ou não? Alguém me consegue dar esse... Tu já ias aonde? No terceiro. Ok, então eu penso que agora está no terceiro. Desculpa ter-te interrompido. Não, eu é que peço desculpa, porque isto não está a resultar. Então vamos lá ver. Então a primeira fase foram encontros participativos, fizemos 3 encontros participativos. A AMA tem uma característica que é termos serviços desconcentrados e, portanto, nós queríamos chegar a todos, como é que era possível, não é? Porque não nos podíamos encontrar presencialmente e, portanto, a única forma era fazer estes encontros participativos através do Teams. Resultaram, tivemos a participação dos nossos colegas dos serviços desconcentrados e, portanto, isso foi algo muito gratificante para nós. Depois foi a análise técnica das propostas, portanto, a equipa constituída fez a análise técnica, fizemos os resultados provisórios e a análise de reclamações e depois foi a votação dos projetos vencedores. Tivemos os resultados dos projetos vencedores e agora estamos na fase de acompanhamento dos projetos vencedores. Eu não sei se passei para o slide seguinte. Temos que ser nós a avançar, cada um de nós. Avança no seu ecrã. Estranho isto, mas ok. Pedimos às pessoas que estão a assistir para em baixo usarem aqui as setinhas para poderem ir avançando na apresentação. Então eu se calhar posso mudar. Peço desculpa. Eu vou fazer isto de maneira diferente e eu acho que agora vai dar. Estão a ver as normas da participação? Sim. Relativamente às normas da participação, foi constituído um regulamento de participação, portanto, a participação de todos os trabalhadores. As propostas tinham que ser apresentadas na plataforma participa.gov, tinham que ser propostas claras, com uma estimativa de orçamento e prazo de execução, em que o prazo de execução seria 6 meses. Os proponentes do projeto vencedor são responsáveis pela sua execução, com o apoio da equipa do Panorama. Portanto, esta equipa não acabou com os projetos vencedores, portanto, ela só irá acabar após a execução de todos os projetos e escolhidos os projetos mais votados até ao limite do orçamento aprovado. Os critérios de desempate: a data de entrada na proposta da plataforma no participa.gov. O planeamento, foi feito um planeamento de todo o projeto, portanto, ele irá acabar no primeiro trimestre de 2022, é quando se prevê que os projetos sejam totalmente executados. Temos aqui alguns constrangimentos relativamente àqueles projetos que têm maior contacto, não é? Porque o Covid não nos tem dado tréguas relativamente a isso, mas nós vamos conseguir ultrapassar esse obstáculo. Relativamente ao nosso panorama em números, tivemos 50 proponentes, 35 propostas submetidas, 20 foram a votação, tivemos 3 encontros participativos e
140 votos, 3 projetos vencedores. Os projetos vencedores, a vida no planeta AMA, no âmbito da responsabilidade social, para todos nós, no âmbito do ambiente de trabalho e local de trabalho, e o AMA Riso, que tem a ver com o yoga do riso, no âmbito da sociabilização. E os nossos colegas que fazem parte destes 3 projetos são de diversas equipas da AMA, portanto, conseguimos juntar colegas para apresentarem propostas de diferentes áreas de atuação da AMA e, portanto, isto foi bastante diversificado no que toca a realidades diferentes da própria AMA. E o que eu queria deixar aqui, efetivamente, como testemunho, é que foi possível, em tempos de pandemia, fazer um projeto de participação de todos os trabalhadores. Eu acho que ao longo desta sessão já foi reforçado isso, mas é muito importante promover a participação dos trabalhadores em projetos que a eles dizem respeito. E eu acho que o nosso principal objetivo é termos nas nossas organizações pessoas felizes. E eu, sem dúvida, acho que pessoas que participam na sua organização são pessoas mais felizes. Obrigada a todos. Muito obrigada, Marta, por essa mensagem tão positiva e de facto eu posso falar de experiência própria. Foi um prazer poder ter esta oportunidade de apresentar projetos, de votar, de conhecer mais pessoas e de facto o desafio do teletrabalho e de fazer isto com recurso sempre a estas ferramentas digitais foi um desafio, mas acabámos por conseguir até criar os tais momentos participativos, tentar criar equipas e apresentar ideias foi de facto muito dinâmico e de facto o que é importante é darem-nos essa oportunidade e as entidades criarem este espaço para que os seus colaboradores possam participar. De acordo com o prometido, e já estamos um bocadinho fora da nossa hora, eu vou agradecer a colaboração de todos e de facto estes testemunhos foram muito interessantes e que apenas pecaram porque de facto foi pouco tempo, porque seria muito interessante ouvir com maior pormenor, outras oportunidades surgirão. Eu ia só dar aqui os resultados do questionário que fomos passando online, ia pedir aqui a colaboração das minhas colegas para mostrarem os gráficozinhos e fazermos isto rapidinho, porque já estamos fora do nosso tempo, mas de facto era muito difícil. Pronto, tínhamos aquelas 4 perguntas, agradeço desde já a todos os participantes que tiveram de facto aqui a disponibilidade para responder, foram cerca de 66 respostas no questionário. É assim, é interessante perceber que ainda assim a diferença não é abismal e de facto uma maioria de entidades que até já realizaram iniciativas participativas, é muito bom ter este resultado aqui. Passando à outra pergunta, tínhamos a questão, aqui uma resposta unânime, muito interessante, realmente todos os 66 respondentes consideram muito importante que haja estas iniciativas acompanhando o ciclo de gestão das entidades. Depois nós perguntávamos quais eram as iniciativas mais adequadas e aqui temos uma maior dispersão das respostas, de facto sobressai as sessões de divulgação, portanto vamos ver, ainda estamos até num nível de dar informação, as sessões de divulgação são momentos um pouco mais expositivos, mas que acolhem comentários, portanto daí a questão da participação, oficinas de participação, fóruns de discussão e depois viriam as oficinas de cocriação, os inquéritos e o orçamento participativo ficou um pouco com menos adesão, talvez por não estar tão ligado ao ciclo de gestão, ser algo um pouco paralelo, não é? Tem mais a ver com este último exemplo que a Marta apresentou, de iniciativas dentro da própria entidade, mas que têm um funcionamento um pouco mais paralelo face ao ciclo de gestão. E depois a última pergunta, se gostariam de ter o apoio do ABX, também é bastante agradável saber que realmente a grande maioria das pessoas, 80% das pessoas, gostava de ter o apoio do ABX. Agora é preciso nós conseguirmos chegar a todo lado e esperamos que sim, uns com maior intensidade, outros se calhar com alguns pequenos apontamentos e chegaremos a este apoio a todos.
Eu queria também reforçar ainda que vai aparecer no chat o link que dá acesso a um questionáriozinho rápido de satisfação e que nesse link também podem fazer o pedido do vosso certificado de presença, por terem estado aqui hoje connosco esta tarde a ouvir estas experiências. Eu gostei muito de ouvir estas experiências, foi um prazer para nós, também aqui em nome do LabX, partilhar convosco o nosso kit AP Participa, e temos, para as palavras de encerramento deste momento, contamos com a presença do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, a quem passo desde já a palavra, porque já estamos um pouco atrasados. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Marta, eu é que agradeço e agradeço a atenção de todos nesta sessão. Enfim, começo por agradecer também à Sra. Secretária de Estado, à minha colega da Inovação e Modernização Administrativa, Fátima Fonseca, por me dar essa oportunidade. Enfim, chegamos ao fim do AP Participa e é com especial agrado que registro a realização desta iniciativa, que propiciou durante esta tarde uma reflexão bastante profícua sobre a importância da participação nos modelos de gestão da administração pública, e estou certo que terá contribuído também para uma análise mais aprofundada das necessidades de promover um ecossistema de participação interna na administração pública e assim aproximar os trabalhadores e os dirigentes intermédios do ciclo de gestão, servindo igualmente como um instrumento de apoio ao orçamento participativo da administração pública. Porém, as minhas primeiras palavras serão de agradecimento, e começo por agradecer às oradoras participantes, todas elas mulheres, o que dá bem nota de uma administração pública no feminino, ao contrário de outros setores da realidade laboral portuguesa, no sentido de convocar os serviços e organismos da administração pública para dar o exemplo da adoção de estruturas e processos de participação que permitam o envolvimento dos trabalhadores e assim colocar a boa gestão no centro dos modelos de gestão pública como um fator crítico para a eficácia, eficiência e qualidade dos processos de administração pública. E, por fim, uma saudação muito especial à AMA e a todos os trabalhadores e dirigentes que estiveram envolvidos na realização deste webinar, sem os quais não teria sido possível. Este encontro foi um marco importante, do meu ponto de vista, para uma reflexão sobre aquilo que se quer em matéria de modernização e de inovação na administração pública. O Governo tem continuado a apostar num conjunto amplo de iniciativas nas áreas da modernização e da simplificação administrativas, e a participação não pode ser alheia a este movimento. Nos últimos anos foram criados diversos programas, quer transversais a todo o Governo, quer setoriais. O programa Transformar é apenas um dos exemplos em que enquadra o modelo de atuação do LabX, que agrega, como sabemos, 3 áreas de inovação e que não podem ser vistas de forma separada. Por um lado, a inovação dos serviços públicos, porque é preciso olhar para a administração pública de uma forma integrada e garantindo a centralidade das políticas de inovação e como uma alavanca de processos de transformação contínua e colaborativa da atuação do Estado para garantir a capacidade e a adequação aos desafios. A simplificação administrativa, porque permite aumentar a eficiência da administração pública e garantir a adequação às necessidades dos cidadãos, tirando partido da digitalização e da colaboração multilateral entre os próprios serviços e organismos, e não sendo alheia a este movimento de inovação e simplificação, a participação de todas as pessoas e todas as pessoas internas à administração pública, trabalhadores e dirigentes, porque é nosso dever possibilitar uma ampla participação de todos neste processo. E para isso é necessário uma visão mais, como se diz agora, holística possível, mais sistémica possível da modernização da administração pública, e os processos inovadores passam, inevitavelmente, por essa participação e por estimular o envolvimento dos trabalhadores no funcionamento dos serviços
e o AP Participa promove um conjunto de instrumentos numa lógica colaborativa entre os serviços da administração pública, e isto acarreta, sabemos, um esforço adicional, quer dos serviços, quer dos seus trabalhadores, na elaboração dos instrumentos de gestão, mas permite um outro tipo de envolvimento nas decisões que são tomadas e na forma de funcionamento dos próprios serviços, que tem crucial importância para o sucesso diário que se quer no cotidiano da administração pública. O AP Participa visa também assegurar um conjunto de instrumentos que promovam a utilização de boas práticas para aumentar a produtividade através da participação e do envolvimento das equipes, e aliás o capital humano é em si mesmo o fator-chave para qualquer processo transformador, e nada disso se faz sem o envolvimento das equipes e, claro, sem o investimento na elevação dos níveis de motivação e da partilha de conhecimento. A boa governança é crucial para qualquer sociedade que se deseje promover, e é por isso que o programa de governo consagrou este tema como um imperativo para responder aos desafios atuais, entre os quais a desigualdade e a transição para uma sociedade digital são fundamentais. E se não fizermos esse movimento de partida com os próprios trabalhadores da administração pública e fazendo-os ser parte deste processo, não conseguiremos de forma nenhuma ter sucesso nestes objetivos. E, portanto, é com esta consciência de pensar a administração pública de forma inovadora, abrangente, colaborativa, participada, que o Governo aprovou a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública, que conforma a política pública de inovação e modernização do Estado e da Administração Pública, e que tem sido perseguida transversalmente por todas as áreas de Governo, no sentido de propiciar uma efetividade das políticas públicas e melhores serviços aos utentes e aos cidadãos, e que consagrou também a participação das pessoas no processo de criação desta própria estratégia, e é assim que queremos trabalhar, com as pessoas e para as pessoas. De resto, a participação abre espaço ao envolvimento e à renovação das lideranças, mobiliza e capacita os trabalhadores e envolve os trabalhadores nessa mudança cultural, e essa mudança cultural só se pode fazer com eles. Mas há aqui uma coisa que achei particularmente interessante na conversa aqui da reunião à margem deste texto, que eu acho que também temos caminho a fazer seguir. A participação não pode, do meu ponto de vista, ser apenas uma coisa que aconteça intramuros de cada organização. Ou seja, algo que aconteça apenas na fronteira de um determinado serviço e organização, e isto já é muito importante, por os trabalhadores dentro de cada serviço e de cada organização a participar das decisões e a participar dos modelos de gestão da própria organização, é de facto crucial. Mas as organizações, e maiormente aquelas que têm uma vocação de competências transversais, têm de ser permeáveis a ouvir trabalhadores e dirigentes de outras organizações. Aliás, um participante aqui há bocado, como dizia na conversa da reunião, o Pedro Jordão, que não conheço, dizia isso mesmo. Entidades como a DGAEP, o INA, a DGO, a AMA, que têm essas competências transversais, essas organizações têm de ser capazes de ouvir e de ser permeáveis à participação na sua atuação, não apenas dos seus trabalhadores e dirigentes, mas também de trabalhadores e dirigentes de outras organizações, porque a sua atuação tem reflexo para além das suas fronteiras e porque tem esses efeitos sobre outras organizações, que é absolutamente importante que a participação se faça desta forma mais sistémica e não apenas intramuros dentro de cada organização, por mais importante que seja fomentar a participação dos trabalhadores dentro das próprias organizações. E, portanto, uma coisa não pode estar desligada da outra. E foram muito interessantes os projetos que aqui deixaram, de participação dos trabalhadores nas organizações, e o desafio agora para o futuro é passarmos a dar o passo seguinte
e de termos uma participação mais transversal e de uma participação que implique outras organizações e que os trabalhadores de diversas organizações possam trabalhar e possam desafiar as organizações parceiras, mormente aquelas que têm essas vocações mais transversais para a tomada de decisão. E quanto ao balanço dessa iniciativa, reitero a importância do AP Participa como instrumento que é crucial para o desenvolvimento de novas práticas de gestão, exigindo de cada um de nós uma reflexão sobre os novos modelos organizacionais, a avaliação das políticas públicas e a gestão de qualidade para identificar os processos e a análise dos processos de inovação, bem como potenciar o efeito multiplicador que essas práticas e projetos podem ter. Revelou-se aqui a inovação e a simplificação administrativa contribuam para a prestação de melhores serviços públicos, de melhores ambientes de trabalho e, por que não dizer, de mais felicidade para os trabalhadores no seu dia-a-dia, o que não é nada despiciante, sobretudo em períodos como o que atravessamos, que nos levou para casa e que nos isolou das nossas equipes e que não podemos perder o foco de que é nestes momentos que os cidadãos esperam de nós uma articulação mais estreita entre todos aqueles que trabalham para o mesmo fim, que é o interesse público. Espero que essas várias experiências possam contribuir para fortalecer as organizações através de mecanismos de estímulo e dessas práticas inovadoras. E acredito que a discussão de hoje deu um contributo muito útil no sentido de criar uma cultura de facto participativa que assegure serviços mais inovadores, mais ágeis, mais eficientes e ambientes de trabalho mais felizes. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima. Muito obrigada por essas palavras e é assim que terminamos aqui a nossa sessão. Muito obrigada pela presença de todos. Até breve. E a sessão fica disponível no site do LabX. Estavam aqui a perguntar no chat. Depois colocaremos lá. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada.